Nada e ninguém é perfeito no que diz respeito a coisas terrenas e muitas vezes somos falhos, erramos, erros mais graves, outros nem tanto, mas todos têm suas consequências. Neste vídeo vamos mostrar algumas atitudes precipitadas que nem se comparam aos nossos erros aí do dia a dia e que são erros que levaram a consequências gravíssimas e muito caras. Vem chegando, fique à vontade, seja muito bem-vindo, eu sou Amanda Lopes. Então, no vídeo de hoje você vai conhecer 14 erros mais caros da história. Olha só, começando pelos bitcoins. Imagina só, um bitcoin vale mais de 300 mil reais. Mas quando aconteceu essa história lá em 2009, os bitcoins tinham acabado de surgir no mercado e o inglês James Howells conseguiu acumular 7.500 moedas digitais. Na época, elas não valiam quase nada, mas em 2013 o valor dessas moedas chegou a 7.500.000 dólares. Quando James percebeu que teve essa sorte, aí já era tarde demais. Sabe o que aconteceu? Ele descobriu que jogou em um lixão o disco rígido que estava os seus bitcoins. Falando em milhões ainda, a empresa japonesa Mizuho queria vender uma ação na Bolsa de Valores de Tóquio por 610 mil ienes, aproximadamente aí 5 mil dólares. Alguém errou na hora de inserir os dados e inverteu tudo. Colocou 610 mil ações à venda por apenas 1 iene. Apesar dos protestos da empresa, a Bolsa de Valores deu seguimento no pedido, o que provocou perdas de aproximadamente 225 milhões de dólares. Continuando ainda falando sobre ações, você sabia que Ronald Wayne foi um dos fundadores da Apple? Pois é, esse também é um exemplo para você de que nem todas as nossas escolhas são as melhores. Ele desenhou o primeiro logotipo e escreveu o manual da empresa. Mas em 1976 ele decidiu vender sua parte de 10% das ações por apenas 800 dólares. Ele fez isso porque tinha ativos que poderiam ser retirados caso a empresa falisse. Mas acabou perdendo uma grande oportunidade, pois hoje 10% das ações valem seus 80 bilhões de dólares. Mudando um pouco de assunto, gente, chegaram a vender o Alasca. Lá no século XIX, o imperador russo Alexandre II, ele via o Alasca apenas como uma terra coberta de gelo. Em março de 1867, ele decidiu vender o território para os Estados Unidos por apenas 7 milhões de dólares. Mas foi um péssimo negócio, porque a cotação do dólar e do rublo, que é a moeda russa, era praticamente igual, ficando assim, elas por elas. E a Rússia lucrou pouco com o acordo e, pior, perdeu os recursos naturais do Alasca, hoje avaliados em aproximadamente 50 bilhões de dólares. Lago esvaziado. Lá em 1980, uma busca por petróleo fez com que um lago todo fosse esvaziado, o que causou a perda de mais de 13 bilhões de litros de água. Por um erro de cálculo na perfuração de um poço petrolífero, a cúpula de uma mina de sal sob o lago Peigneur foi perfurada. Com o tempo, a água e o sal aumentaram a mina, transformando-a num buraco de grandes dimensões. Foi quando surgiu um redemoinho que sugou a plataforma, embarcações, caminhões e até uma ilha. Apesar disso tudo, ninguém se feriu. A próxima posição é para quem não gosta muito de pontes. A Ponte do Milênio, que conecta as duas margens do rio Tâmisa em Londres, foi inaugurada em 2000, mas logo precisou ser fechada. O problema era que a ponte, diante do trânsito de grande número de pessoas, balançava perigosamente e colocava em risco a vida das pessoas. O custo inicial da obra, que ultrapassou os 18 milhões de libras esterlinas, que é mais caro que o dólar para nós, não foi suficiente. Foi preciso desembolsar mais 5 milhões de libras para realizar a reconstrução e deixar o local mais seguro. Mas teve outra ponte. Em 1994, sobre o rio Han, em Seul, essa ponte ficou famosa depois de ter acontecido um acidente no
uma manhã aí. Veja só. A parte central da ponte não suportou o peso e caiu no rio, no momento em que havia um tráfego pesado no local. As investigações apontaram que a causa do acidente foram falhas na solda das estruturas de aço que suportavam o peso das placas. Falando em construção, teve também uma queda de um edifício de um conjunto de apartamentos. O complexo residencial Lotus Riverside em Xangai, China, abrigava 11 prédios bem altos. Certo dia, um dos edifícios de 13 andares desabou. Por milagre, nenhum dos blocos vizinhos foi atingido, causando o famoso efeito dominó. A causa da queda foi, obviamente, o descumprimento das normas de construção e também da deficiência nas estruturas da construção também. Vagões muito grandes e plataformas estreitas. Em 2014, a empresa ferroviária francesa SNCF decidiu modernizar sua rede de transportes, encomendando 2.000 trens novos a um custo de 15 bilhões de euros. Durante a construção, um erro grave foi cometido. Foram consideradas as medidas das estações que tinham sido projetadas nos últimos 30 anos. Mas muitas plataformas foram construídas antes disso, então eram mais estreitas. O que aconteceu então? Tiveram que ampliar as plataformas, fazendo uma segunda obra que custou então para eles 50 milhões de euros a mais do que eles já tinham gastado. Perda de uma nave espacial. O orbitador climático de Marte foi desenvolvido pela NASA com o objetivo de estudar o clima em Marte. Entretanto, devido a um grave erro, a Agência Espacial Americana perdeu contato com a nave quando ela entrava na atmosfera marciana. A equipe da NASA usou unidades inglesas, pés e jardas, na transferência de coordenadas, enquanto a outra equipe dependia de unidades métricas. O resultado drástico foi que o orbitador entrou na atmosfera de Marte muito baixo e acabou se destruindo. Barco afundado vaza. Não tô pedindo para você vazar. É o nome da embarcação mesmo. Vaza. Foi construída no século 17 por ordem do rei da Suécia e afundou logo depois de deixar o estaleiro e nem sequer conseguiu deixar a Baía de Estocolmo. A causa do acidente foi um erro no desenho do barco que acabou deixando ele instável. Na primeira rajada de vento, ele virou e rapidamente ele afundou na frente de milhares de moradores. O submarino, que é muito pesado e incapaz de subir à superfície. O governo espanhol investiu 1,75 bilhões de libras esterlinas. Durante a construção, descobriu-se que era muito pesado e corria o risco de não alcançar a superfície após o mergulho. Também descobriu que, no início da construção, alguém aí cometeu um pequeno erro nos cálculos. Para corrigir o problema, o peso do submarino teve que ser reduzido, aumentando o comprimento do casco. Arranha-céu que derrete carros. O arranha-céu Walk Talk em Londres tornou-se um espelho gigante graças à sua forma côncava e superfície repleta de vidros. O seu poder de reflexão da luz era tão forte que os carros estacionados nas proximidades derretiam. E para evitar mais danos, então instalaram uma proteção solar nos vidros. Uma destruição acidental de um violão de 150 anos. O violão usado por Jennifer Jason Leigh em Os Oito Odiados, de Quentin Tarantino, era uma verdadeira relíquia de 150 anos e havia sido cedido pelo Martin Guitar Museu. Acreditava-se que, antes da cena seguinte, o instrumento seria substituído por outro, mas parece que ninguém avisou o ator Kurt Russell sobre isso e destruiu em pedaços a peça do museu. Give me that guitar. Music time's over. Tá vendo? E você tá achando aí que você tava no preju? Tem gente pior. Viu? Dá uma passadinha nas nossas redes sociais, compartilha esse vídeo, curta, se inscreva e até a próxima. Tchau!